Olá, queridos, paz e graça, quinta-feira, que o Senhor seja contigo, te abençoe e te guarde. Meus queridos, como é que são os teus conselhos? Eu creio que se você é pai e mãe, você dá conselhos aos seus filhos. Se você é um líder, você aconselha aqueles que estão sobre a sua autoridade ou o seu comando. Como são os teus conselhos? No texto bíblico de hoje, um texto muito profundo, muito interessante, lá no capítulo 22 ao 24 de 2 Crônicas, vai falar sobre o reinado de Acasias, Joás, e o texto me chama muita atenção no capítulo 22, versículo 13 e 4, onde diz o seguinte: ele também andou nos caminhos da família de Acabe, pois a sua mãe lhe dava maus conselhos. Ele fez o que o Senhor reprova, como os membros da família de Acabe haviam feito, pois depois da morte de seu pai, eles se tornaram seus conselheiros para a ruína. Texto forte. Quais são os conselhos que a gente dá? Quais são os exemplos que nós transmitimos aos nossos queridos? Sim, quantas vezes nós ouvimos exemplos meio tristes, onde que induzem ao vício, induzem à mentira, induzem a todo mundo faz, então por que não podemos fazer? Como são os nossos conselhos? E o texto vai seguindo de uma forma que me chamou muita atenção. Tinha o rei Joás e tinha um grande profeta Joiada, que era um grande líder, e ele morreu. E ele fazia o que Deus agrada. E o povo e o líder de Judá, eles viviam conforme Deus queria. Mas ele morreu. E olha o que diz no versículo 17 do capítulo 24 de 2 Crônicas. Depois da morte de Joiada, os líderes de Judá foram falar com o rei, eles prestaram reverência, e ele aceitou o que disseram. Então abandonaram o templo do Senhor, o Deus de seus antepassados, e prestaram culto aos postes sagrados e aos ídolos. Por culpa deles, a ira do Senhor veio sobre Judá e Jerusalém. Embora o Senhor tivesse enviado profetas ao povo para trazê-los de volta para ele, e os profetas tivessem testemunhado contra eles, o povo não quis ouvi-los. Então o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Ele se colocou diante do povo e disse: isto que Deus diz, por que vocês estão desobedecendo aos mandamentos do Senhor? Vocês não prosperarão, já que abandonaram o Senhor, ele os abandonará. Meus amados, uma das coisas tristes no caminhada do ministério é que quando um dos líderes mais velhos de uma família morre, às vezes eu digo e brinco de uma forma muito triste, era o último integrante daquela família na igreja. Eu confesso que eu muitas e muitas vezes voltei de sepultamentos e disse: esta família não tem mais relação à caminhada de fé dentro da igreja luterana ou aqui ou em outro lugar. Se vive então longe. Nós vivemos em uma história em que muitos filhos dependeram e dependem dos seus pais nas suas contribuições financeiras à igreja. E temos muitos contatos de pessoas em que dizem: não, minha mãe e meu pai contribuíam. Eu nunca fiz isso. Ou meu pai e minha mãe lá oravam e nós nunca fizemos isso. Aqui Joiada morreu. E os líderes foram ao rei e eles começaram a fazer coisas erradas. Quem sabe você tem um exemplo na sua casa, quando um dos teus antepassados faleceram, brincando de uma forma pejorativa, a maionese começou a desandar. A família começou a se desintegrar, os encontros não aconteceram mais e aquela oração tão preciosa daquela pessoa já não está mais aí. Se você é um destes, queridos, que não sejas a última geração da caminhada de fé, que você possa reavivar, obedecer ao Senhor Deus. Como disse lá no texto, no início desta minha reflexão, que os nossos conselhos não sejam conselhos do mal, mas conselhos que edificam o reino, abençoam vidas, transformam realidades, enriqueçam vidas.
Que Deus te abençoe, te dê muita sabedoria. Que você, que eu, não seja o último remanescente cristão ou vivo de uma fé dentro do seu lar, mas que a gente possa contagiar aos nossos pela fé, pela salvação do nosso coração e da nossa vida inteira. Que o Senhor seja contigo, te abençoando e te guardando hoje e sempre. Amém.